Olá, pessoal. Professora Gina Maciel, com você, aula de literatura. Nossa proposta hoje, trabalharmos a poesia praxis. A poesia praxis, também chamada de vanguarda velha, foi movimento literário fundado pelo crítico e poeta Mário Chamie. Observe, essa denominação, de onde apareceu? Essa denominação surgiu em crítica ao movimento concretista. Você se lembra do movimento concretista? A poesia concreta é aquela que preza por, observe, a palavra objeto, a poesia visual. O foco do concretismo sempre foi a forma, o visual e a palavra em sua condição objeto, em detrimento do conteúdo. A poesia praxis, ela vai trabalhar de uma maneira diferenciada. O poeta desse período, ele está insatisfeito com o rigor do concretismo, está insatisfeito com o academicismo. O que ele quer? Ele quer romper com o concretismo. Então, ele vai propor uma nova estética. Ele vai propor a chegada de um poema novo e diferente. Dá uma olhada, observe, esse poema é visual. Note o aspecto, a forma, a disposição da palavra na folha. Ovo, novelo, novo no velho. O filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto, feito, dentro do centro. Você nota que a leitura propicia sonoridade. Ovo novelo, novo no velho, o filho em folha, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto, feito, dentro do centro. A poesia de Augusto de Campos, ali mostrada, ovo, apresenta o formato visual de ovo. E ele trabalha a palavra ovo no formato do novelo, que você imagina, o novo no velho. Olha a sonoridade. Novo no velho. A palavra novo traz dentro de si o termo ovo. Observe, o filho em folhas. Filho em folhas. O ventre da mãe, o ovo, o ovário, a criança que se forma por meio do ovo, a criança que se forma no óvulo e ovário, útero, infante, criança miúda, a fonte, ou seja, o abdômen, a barriga, o útero da mãe, a fonte, o local de nascimento, o feto, onde essa criança fica, dentro do útero, dentro do ventre, dentro dessa mãe. O feto feito dentro do centro. Está percebendo a proposta do autor? Ainda que haja conteúdo, a valorização maior está no aspecto visual, a palavra empregada como objeto. Ele explora elemento visual, ele estabelece sonoridade num jogo com as vogais fricativas, sonoras. Ele trabalha com elementos semânticos, claro que trabalha. Você consegue entender, a partir da análise das palavras, você consegue interpretar a intenção de conteúdo. Se é semântico, tem sentido. Então, o artista quer alcançar semanticamente alguma proposta. Então, ele trabalha o poema-objeto como fruto da matéria propriamente dita.
A finalidade, o ato de ver, o ato de ler. Então, o formato é de ovo, que simultaneamente apresenta ler e ver, sonoridade, aspecto visual, tudo ao mesmo tempo. Então, você observa que a proposta do autor é o elemento visual, é o elemento gráfico. Observe agora Poesia Praxis, do autor Mário Chamy, do criador do movimento. Plantio, cava, então descansa, enxada, fio de corte, corre o braço de cima e marca. Mês, mês de sonda. Cova, joga, então não pensa. Semente, grão de poda larga, a palma de lado e seca. Res, res de malha, cava, calca e não relembra. Demência, mão de louco planta o véu de perto e talha. Três, três de paus, cova, molha e não dispensa. Adubo, pó de esterco, mancha o rego de longo e forma. Nó, nó de resmo, joga. Troca, então condena. Contrato, que de paga perde o ganho. De hora e troça, mais de ano, calca. Cova, e não se espanta. Plantio, fé e safra, sofre o homem de morte e morre. Res, res de fome, cava. Cova, e não se espanta. Plantio, fé e safra, sofre o homem de morte e morre. Res, res de fome, cava. Percebe? O poema desse autor, de Mário Chamy, volta-se ao conteúdo. Ele repudia o formalismo cultuado pelo poeta concretista. Ele permitiu que, com o poema, por meio dele, o leitor participasse, o leitor interferisse, manipulasse o texto. Por meio da leitura e da interpretação, em vez de se apresentar como um objeto de natureza fechada, o autor permite que as palavras possam ser lidas pelo leitor ao modo que melhor lhe convier. Então, ele valoriza o conteúdo e repudia a forma. Observe que as linhas, os versos, são quase plenos. E ele trabalha cultuando o conteúdo em detrimento da forma. A poesia praxis, então, apresenta uma característica de multiplicidade interpretativa. Eu posso ler o verso 3, o 5, o 10 com o número 2, eu posso ler o verso número 4 com o 11, eu posso fazer a leitura ao modo que eu quiser. Então, a produção é de múltipla interpretação. Há rejeição ao formalismo acadêmico concretista. O artista concretista não é o foco da poesia praxis. Ela valoriza o conteúdo, ela não valoriza o visual. Em detrimento da forma,
em detrimento do visual, ela valoriza conteúdo, valoriza o elemento social. Esse é Mário Chamy. Chamy, com seu bigodão charmoso, não é verdade? Foi, com sua obra Lavra Lavra, o marco inicial da poesia praxis. Nela, ele apresenta, nesta obra, um jogo sonoro, visual, semântico. A palavra, no lugar de palavra-objeto, no lugar de uma proposta fria, que trabalhe o elemento gráfico, que trabalhe a palavra como objeto de síntese, agora vai ser chamada de palavra-energia, matéria-prima transformável. Tudo isso em detrimento do trabalho do concretista. Os teóricos desse movimento, eles criticavam o academicismo dos concretistas. E o que é que eles sugerem? O que é que eles querem? Eles querem uma atitude praxis, ou seja, prática, inspirada numa postura crítica, no abuso de criatividade. Então, o poeta quer a palavra que promova a energia, matéria-prima transformável, não a palavra objeto, a palavra que busca formar a imagem e, por meio dessa imagem, desse elemento gráfico ou visual, um conteúdo estático, empobrecido. Na poesia praxis, ou na revista Praxis, veículo primordial para a divulgação desses ideais, inúmeros artistas lançaram seus trabalhos. Cassiano Ricardo, Cacá Diegues, Jean-Claude Bernardet, Maurice Capovilla, ou Maurice, bem brasileiro, bem em português, José Guilherme Melchior. Então, nós temos outros nomes que produziram lindas poesias praxis com muita energia. Que disse o próprio autor sobre poesia praxis? Fazer e refazer, constantemente fazer e refazer as coisas, os signos, as pessoas, as emoções, os sentimentos, as palavras, em busca de novos, surpreendentes e contraditórios significados. Porque o mundo não é uma inércia adormecida. O mundo não é uma lesma que tomou Lexotan. O mundo é uma coisa vigorosa. Lexotan. Que medicamento é esse? Um medicamento, um calmante. Então, o mundo não é uma lesma adormecida que tomou Lexotan. O mundo é vigor, movimento, energia, transformação. Observe do Chamy o poema Agiotagem. 1, 2, 3. O juro, o prazo, o por, o cento, o mês, o ágio, porcentagem, 10, 100, 1000, o lucro, o dízimo, o ágio, a mora, a monta em péssimo, empréstimo, muito, nada, tudo, a quebra, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota, haja nota, agiota. Percebe o conteúdo? A valorização dos elementos considerados por um agiota no momento que ele vai calcular a dívida de alguém. Ele calcula, recalcula. A proposta é ganhar. A proposta
é explorar. Quando a pessoa procura o agiota, ela procura em desespero, procura necessitada, ela precisa do dinheiro para alguma coisa muito importante. Esse agiota sabe que na hora de cobrar, ele vai cobrar com juros sobre o dia, sobre o mês. Então, o prazo é o por cento. É por o ágio, porcentágio. 10, 100%, 1000%. O lucro é sempre para ele, o dízimo. Note que 10% é o que normalmente eles cobram numa dívida. 10% do valor, 20% ao mês, 10% ao mês, vai depender do montante, vai depender do agiota. Alguns são mais humanos. E então o empréstimo, ele empresta muito, empresta nada ou empresta tudo, mas sempre ocorre a quebra. A pessoa quebra, porque ela já está passando por muitas dificuldades. E ele se toca por isso? Ele se comove porque o outro não tem como pagá-lo? Ao contrário. Ele quer o cento, a cota, haja nota para pagar esse agiota. Percebe então o conteúdo da obra? Mais um poema do Chami, Siderurgia SOS. Se der o ouro, sidério, opus, horário. Sem o sol, o sal do erário, salário. Se der orgia, semistério, o empresário. Siderurgia do opus, o só do erário. Se der a via do pus, opus, errado. Se der o certo no errado, o empregado. Se der errado no certo, o emprecário. Percebe o valor, a retomada, o fluxo das palavras, o fluxo sonoro, a criatividade? Campanário de São José, Cassiano Ricardo. Quem não tem seu bem, que não vem, ou vem, mas em vão, quem? Quem não tem? Você de que modo pode ler? De diversas formas. No poema Rotação, Cassiano também nos mostra, por meio da espera, que nós não podemos perder a esperança. A esperança em torno de qualquer situação. E aí ele diz: a esfera em torno de si mesma me ensina a espera. Então, a esfera, por seu formato arredondado, ela apresenta o caráter de círculo. Por ser circular, ela é eterna. Tal qual a forma circular e eterna de uma esfera, você precisa, de modo eterno, também acreditar e ter esperança. E ele diz: a espera me ensina a esperança. Então, quando nós esperamos ansiosos e temos esperança. A esperança passa a nos ensinar, por meio da espera, uma nova confiança. Confiança num novo círculo, num novo ciclo. E assim ele desenvolve todo o poema, nos levando a refletir acerca da espera, da esperança, de um novo ciclo esférico que não tem início e não tem fim, que eternamente vai circundar a nossa própria vida.
uma vida cheia de esperança. Que você tenha uma excelente semana e que você seja muito feliz. Ótimos estudos. Grande abraço!